Hoje, vamos analisar um caso do início do século XX, então sente-se e relaxe, enquanto vamos para a Bélgica. Em 1906, Françoise Van Kalk morava na esquina do Boulevard Baudouin com a Charles d'Anvers, em Bruxelas, na Bélgica. Embora ainda fosse uma mulher jovem, ela já havia enfrentado inúmeros desafios em sua vida. Ela era mãe solteira de uma menina de 7 anos em uma sociedade que frequentemente discriminava mulheres em sua situação. O pai da criança era um tipógrafo habilidoso, empregado no jornal Le Soir. No entanto, quando soube que Françoise estava grávida, ele a abandonou e nunca viu sua filha. A menina recebeu o nome de Jeanne. Ela era uma criança brilhante, feliz e curiosa, descrita como inteligente e educada. Ela vivia principalmente com seus avós, no número 2 da Croix ou Pierre de Taille, bem perto da residência de sua mãe. A situação era boa para Françoise, pois ela trabalhava muitas horas na maioria dos dias. No início do século XX, na Bélgica, mães solteiras tinham dificuldade em conseguir emprego estável devido ao forte julgamento dos empregadores. Muitos empregadores evitavam contratar essas mulheres, considerando-as pouco confiáveis ou menos comprometidas. Mas com a ajuda dos pais e com sua própria determinação e resiliência, ela conseguiu manter uma fonte de renda estável, o que foi crucial para o bem-estar dela e de Jeanne. Apesar de Jeanne não morar com a mãe, ela a visitava na maioria das noites. Ela caminhava a curta distância até a esquina do Boulevard Baudouin com a Charles d'Anvers, com o avô, e passavam cerca de 3 horas juntas. O avô de Jeanne era muito gentil e agradável, trabalhando incansavelmente. De dia, atuava no bonde de Bruxelas e à noite vendia ingressos em um teatro. Houve ocasiões em que ele voltava para casa tarde e precisava correr para chegar lá. Uma dessas ocasiões foi na quarta-feira, 7 de fevereiro de 1906. O dia tinha sido especialmente movimentado para o avô de Jeanne, que se atrasou ao voltar para a casa do trabalho no bonde. Esse atraso fez com que ele não pudesse acompanhar a menina para visitar sua mãe. Ele explicou gentilmente a Jeanne que precisava ir ao outro trabalho, no Teatro Real Flamengo, e prometeu levá-la para ver a mãe no dia seguinte. Jeanne, porém, era uma menina determinada e conhecia o caminho para a casa da mãe, que ficava a poucos quarteirões. Ela já tinha ido lá tantas vezes antes, embora sempre acompanhada. Ela disse ao avô que, se não fosse, a mãe dela ficaria preocupada. E como ele estava com pressa para ir trabalhar, ela poderia facilmente ir sozinha. Afinal, agora ela tinha 7 anos e não era tarde, eram apenas 18h30. Um tanto relutante, o avô dela concordou, pois sabia que em algum momento Jeanne teria que sair sozinha. E como ele precisava ir ao teatro, dessa vez ele deixaria a menina ir sozinha até a casa da mãe. Feliz por seu avô ter confiado a ela uma pequena viagem, Jeanne vestiu seu casaco e chapéu e saiu. Apesar do frio e da escuridão, ela parecia feliz enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedo, passando por lojas e olhando curiosa pelas vitrines. Para qualquer observador, ela parecia ser uma jovem confiante e destemida. Perto da meia-noite, o maquinista do Teatro Alhambra, Joseph Ellen Bosch, voltava para casa com seu filho. Quando ele viu um pacote suspeito do lado de fora da porta do número 22 da rua de Hirondelle, eles trocaram olhares inquietos, imaginando o que poderia ser. Após breve discussão, decidiram chamar um policial de plantão próximo. Seu nome era Gustave Van Damme. Enquanto o jovem policial examinava o pacote, seu colega Pierre Noël o acompanhou. Confusos e incertos sobre a natureza do que exatamente o pacote poderia conter, os 2 policiais decidiram levar o estranho pacote até a delegacia para uma inspeção mais detalhada. Na delegacia, o objeto foi prontamente entregue ao chefe do departamento, que o examinou atentamente. Ele imediatamente percebeu que havia algo errado. O objeto de aparência incomum despertou sua suspeita. Após um momento de consideração, ele pediu para Pierre Noël abri-lo. Cautelosamente, o jovem policial começou a desamarrar o cordão de cânhamo que envolvia o pacote e foi retirando as camadas de papel grosso para revelar o conteúdo. Todos viram primeiro um casaco azul marinho e um vestido xadrez. Ao se aproximarem, uma descoberta arrepiante surgiu diante de seus olhos. Eles encontraram sangue congelado e, para seu horror, o corpo ainda quente e desmembrado de uma garotinha.
As pernas estavam desaparecidas justamente quando a descoberta sombria do corpo desmembrado estava sendo avaliada. A atmosfera na delegacia ficou ainda mais tensa quando duas pessoas desesperadas chegaram para relatar o desaparecimento de uma menina de 7 anos chamada Jeanne Van Kalk. Enquanto faziam isso, suas vozes tremiam de medo. Quando questionados sobre a roupa da criança, disseram avental branco sobre vestido xadrez, chapéu e casaco de lã grossa. Os policiais ouviram atentos, abalados pela possibilidade de que as roupas da criança desaparecida coincidissem com as do corpo desmembrado achado no pacote suspeito. O silêncio tenso dominou a sala enquanto assimilavam a gravidade da situação e sentiam o peso da possível ligação. O chefe do departamento ordenou o envio imediato de uma mensagem para acordar o comissário e o promotor público. Ele queria garantir que soubessem da descoberta sombria. O comissário agiu imediatamente e não perdeu tempo em alertar a imprensa. Repórteres foram à delegacia buscar detalhes sobre a garotinha cuja vida foi encerrada de forma tão brutal. A cidade normalmente era tranquila a essa hora, mas agora estava cheia de atividade enquanto policiais e jornalistas se preparavam para a investigação. Isso prometia não apenas envolver a comunidade local, mas também cativar toda a nação da Bélgica. No dia seguinte, uma multidão se reuniu diante da delegacia. Entre eles estava Françoise Van Kalk, que, ao ouvir a notícia da morte de sua filha, desmaiou de choque e tristeza. O legista descobriu rapidamente a causa da trágica morte de Jeanne. De acordo com os relatórios detalhados, a garota foi coagida a consumir uma quantidade significativa de álcool, um ato de crueldade que a deixou vulnerável a mais abusos. Descobriu-se depois que ela se asfixiou com o próprio vômito durante o ataque. A análise do legista sobre a precisão dos cortes nas pernas dela levou a uma conclusão assustadora. Somente alguém com conhecimento especializado, como um médico ou açougueiro habilidoso, faria um desmembramento tão meticuloso. À medida que a investigação avançava, o legista concentrou-se no período em que ela morreu. Ele estimou que tenha ocorrido entre 8 e 9 da noite. Esse intervalo restrito revelou informações essenciais sobre os eventos que causaram a morte precoce de Jeanne. Os policiais revisaram os detalhes horríveis. Eles teorizaram que provavelmente o autor do crime interceptou Jeanne no caminho habitual que ela fazia com o avô até a casa da mãe. Esse trajeto costumava ser movimentado, pois passava por uma rua principal e uma praça cheia de gente. Assim, oferecia pouca oportunidade para que alguém sequestrasse uma garotinha sem ser notado. O fato de Jeanne não ter precisado entrar em nenhuma rua lateral, isso deixou os investigadores perplexos, pois indicava um ato ousado diante de possíveis testemunhas em suas rotinas diárias. A comunidade ficou profundamente abalada pela brutalidade do crime e pela precisão com que ele foi executado. Com o avanço da investigação, a busca por respostas se intensificou, motivada pela vontade de fazer justiça a Jeanne e dar um desfecho à sua mãe enlutada. Era evidente nas ruas de Bruxelas que nenhuma criança andava sozinha, pois os pais preocupados vigiavam atentamente seus filhos. O funeral foi realizado no dia 11 de fevereiro e teve uma participação extraordinária, com mais de 10.000 pessoas presentes para prestar suas homenagens. Émile Demeaux, o estimado burgomestre, liderou o cortejo. Ele supervisionou pessoalmente a retirada do corpo do necrotério do Hospital Saint-Pierre. A atmosfera estava tensa e policiais foram posicionados para guardar o caixão em meio à multidão carregada de emoção, cujos gritos de raiva reverberavam pelas ruas. Émile Rossel, o proprietário do jornal Le Soir, onde o pai de Jeanne trabalhava, publicou um apelo por doações. Seu objetivo era financiar não apenas uma lápide adequada para Jeanne, mas também um monumento digno para ela. A resposta foi impressionante, com quase 1.000 francos arrecadados. Esse valor generoso permitiu a criação de uma lápide de mármore branco com uma gravação do rosto de Jeanne. Além de um monumento duradouro dedicado ao pequeno anjo da rua de Arrondel, título carinhosamente dado a ela pelo povo de Bruxelas após o funeral, a busca por pistas que pudessem levar à descoberta do autor desse crime horrível continuou. Canais foram dragados enquanto a polícia buscava desesperadamente as pernas desaparecidas, usando cães farejadores na área onde o pacote foi achado. Os investigadores acreditavam que havia testemunhas do rapto de Jeanne. Se o autor do crime fosse alguém conhecido, com quem ela andou voluntariamente, certamente teriam sido vistos juntos.
As autoridades apelaram ao público por qualquer informação, na esperança de descobrir relatos cruciais de testemunhas oculares que pudessem trazer um avanço no caso. Eles ficaram intrigados sobre como o pacote contendo o torso de Jeanne foi deixado na rua sem levantar suspeitas. O evento macabro desafiava a lógica, levantando dúvidas sobre como um ato tão hediondo foi possível. Em uma cidade movimentada, sem que ninguém visse nada suspeito, no dia 15 de fevereiro, as botas de Jeanne foram encontradas. Isso causou grande interesse público e só intensificou o senso de urgência e desespero que envolvia a investigação. No dia seguinte, um jardineiro fez uma descoberta angustiante na fazenda do Parque Real Steuvenberg. 2 pequenos pacotes, cada um medindo aproximadamente 40 centímetros. Ao abri-los, o verdadeiro horror foi revelado. Eles continham as pernas decepadas de uma garotinha. A imprensa passou a questionar a investigação e se perguntava se faziam o suficiente para encontrar o autor do crime. O governo belga anunciou uma recompensa de 20.000 francos belgas para quem pudesse identificar o assassino. Eles até ofereceram clemência para quem estivesse indiretamente envolvido, se alguém ajudasse a encontrar quem matou a menina de 7 anos, Jeanne Van Kalk. A polícia usou todos os recursos disponíveis e levou um cão policial treinado ao local para ajudar nas buscas. O cão os levou até o local onde o pacote contendo o torso havia sido encontrado, depois até outra casa e, por fim, latiu persistentemente em frente à residência dos avós de Jeanne. Apesar de algumas pistas promissoras, a investigação chegou a vários becos sem saída. Um espanhol e um argelino foram detidos, mas acabaram sendo liberados sem acusação devido à falta de provas. Um jovem aprendiz de açougueiro, conhecido por pedir esmolas nas ruas, também foi preso, mas logo liberado. Para aumentar o mistério, uma camisa ensanguentada foi encontrada, o que momentaneamente mudou o foco da investigação. Um homem chamado Dr. Nasson surgiu como uma pessoa de interesse. No entanto, apesar do intenso escrutínio, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência concreta que o ligasse diretamente ao crime. O caso continuou a confundir as autoridades. Cada pista em potencial desaparecia em um labirinto de perguntas sem resposta e tensões não resolvidas. A comunidade seguia em alerta, e a esperança de justiça sumia diante da assustadora percepção de que um predador perigoso seguia à solta. A mídia continuou a questionar a investigação. Eles sugeriram que parecia provável que Jeanne conhecesse seus agressores. Eles revisaram o trajeto da menina naquela noite. A distância entre a casa dos avós e da mãe era curta, e a imprensa achava que o assassino não levou a vítima para longe. Como as autoridades sempre foram vigilantes quanto à movimentação noturna de itens suspeitos, o assassino sabia que poderia ser pego se transportasse um torso embrulhado por longa distância. Também nunca houve uma busca minuciosa nos prédios próximos ao local onde o pacote foi encontrado, nem na casa onde os avós de Jeanne moravam. Os demais moradores também não tinham sido entrevistados de fato. A imprensa também acreditava que o suposto esquartejamento do corpo em etapas sugeria que o culpado pode ter ficado nervoso durante o descarte inicial na rua de Rondelle. Porém, após alguns dias, sentiu-se mais confiante e então se desfez das evidências restantes. Também veio à tona que depoimentos críticos foram ignorados unicamente porque suas fontes eram crianças. Uma das amigas de Jeanne contou à polícia que a viu por volta das 19 horas na noite do trágico incidente. Ela disse que Jeanne estava com um homem de terno que parecia ser alguém conhecido e de confiança. A garota, porém, afirmou que não seguiam rumo à casa da mãe de Jeanne. Essa observação foi corroborada pelas crianças, que também tinham visto esse homem estranho com Jeanne no dia 7 de fevereiro de 1906. Apesar da possível importância dos relatos de testemunhas oculares, autoridades não os investigam mais a fundo. A negligência levantou dúvidas se pistas importantes foram perdidas na investigação. O caso rapidamente ganhou atenção internacional, com jornais de toda a Europa sensacionalizando a história. A ideia horrível de que alguém poderia cometer uma atrocidade dessas contra uma criança, isso gerou pânico generalizado. Com o passar das semanas e meses, ficou mais evidente que a polícia não iria capturar o responsável pelo crime horrendo. A confiança do público nas autoridades diminuiu com o passar dos dias, sem novas pistas ou prisões. O caso esfriou, e a esperança por justiça foi sumindo aos poucos. O não esclarecimento do assassinato deixou a família da vítima em angústia constante e lançou uma sombra sobre a polícia, gerando intensa fiscalização e críticas.
Com o criminoso à solta, a comunidade ficou marcada e soube que não poderia mais deixar os filhos saírem sozinhos. No final do ano, a polícia estava fazendo muito pouco para encontrar a pessoa que havia assassinado Jeanne Van Calk. No domingo, 1º de dezembro de 1907, outra menina desapareceu, Annette Belot, de 6 anos. Ela brincava naquela tarde com o irmão mais velho em Anderlecht, no sudoeste da cidade. Por volta das 19 horas, um homem se aproximou das crianças e pediu ao menino que buscasse cigarros, prometendo doces como recompensa. Ele disse: "Deixe sua irmãzinha comigo, assim você será mais rápido, eu cuido dela." Confiando no estranho, o menino aceitou a oferta e foi buscar os cigarros. Quando voltou, tanto o homem quanto sua irmã haviam desaparecido. No dia seguinte, o corpo de Annette foi encontrado em um campo próximo. O trágico acontecimento causou comoção na comunidade, reacendendo medos que mal haviam diminuído desde o assassinato de Jeanne Van Calk. As semelhanças entre os dois casos eram inconfundíveis, causando pânico e suspeitas generalizados. Os pais ficaram mais protetores com os filhos e as ruas, antes cheias de brincadeiras, tornaram-se estranhamente silenciosas. As autoridades, já criticadas por sua incapacidade de resolver o caso de Jeanne, enfrentavam uma pressão crescente para capturar o responsável por essa última atrocidade. Mais uma vez, um cortejo fúnebre solene percorreu as ruas da cidade, marcando mais um capítulo doloroso na história de Bruxelas. O povo ficou profundamente comovido com a tragédia e se mobilizou mais uma vez para arrecadar fundos para o memorial em homenagem à jovem vítima. A solidariedade e a determinação da comunidade em homenagear uma vida tão jovem demonstraram o profundo impacto que as mortes dessas duas meninas tiveram sobre todos. A polícia investigou o assassinato de Annette Belot e reconheceu semelhanças marcantes com as circunstâncias do caso de Jeanne Van Calk. Apesar dos esforços, não conseguiram levar o assassino de Annette à justiça. Esses incidentes assustadores deixaram uma marca profunda em Bruxelas, gerando sensação de injustiça e desconforto duradouro. A passagem de mais de um século só serviu para ampliar os mistérios, enfatizando o desafio contínuo de tentar descobrir as respostas desses dois eventos trágicos que continuam assombrando a história da cidade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.